Bem-vindo à nossa próxima aula sobre agora mudei. Já mudei, já saí, já fiz minha transição, Silvana. E agora? O que vai acontecer comigo? Dependendo do seu apego, dependendo da história que você viveu, onde você estava, dependendo de como você estava ligado, conectado, os contratos e pactos que você fez, onde você estava, fazendo o que você estava fazendo, vai causar em você os conflitos internos que vão tocar no seu sistema interno emocional profundamente e vai ativar emoções e sentimentos como se você estivesse vivendo um estado de luto. Existe uma pesquisa, um autor, um livro que fala sobre os 5 estágios do luto. Eu não tenho aqui o nome do autor, depois eu procuro ver se eu acho. Eu não tenho um livro aqui, eu tenho 5 feridas emocionais, mas sobre luto é um outro autor. Eu vou até mostrar para vocês sobre as feridas, que eu tenho um livro aqui. Vou até mostrar para vocês. Ó, eu tenho uns livros aqui. E o livro, um dos livros, nessa mentoria, eu vou estar falando um pouco sobre as feridas, que no processo de transição pode ativar esses gatilhos. No processo de transição ou de seu sucesso para você alcançar uma mudança, ter sucesso nesse processo, talvez vai vir alguns gatilhos, que são as feridas internas da criança ferida. E também tem um outro livro também que eu quero recomendar para você, já falar de recomendações. Esse livro aqui eu não li todo, mas eu comecei a ler e eu fiquei curiosa. Por que eu faço isso todo dia? É um livro de transição, de mudança. Tem outro livro também que não está aqui, mas eu li, foi muito bom para mim, o Corpo Fala. Fala sobre como os nossos gestos, nossos comportamentos, por si só já falam, não precisa nem de comunicação verbal, e sim comunicação não verbal. E a gente estudar sobre a emoção, sobre o nosso sistema emocional, outro livro também que essa aula eu vou trazer um pouquinho sobre o conceito de pertencimento e de lealdade invisível, que é um conceito de constelação familiar. Encontre o seu lugar no mundo. Esse livro aqui, eu li muito rápido, eu li eu acho que uma semana, menos de uma semana esse livro. Muito, muito legal a leitura dele, para complementar minhas leituras sobre constelação. E esse aqui é o que eu vou fazer vários workshops para destrinchar essas feridas, esses gatilhos internos que são gatilhos que possivelmente pode atrapalhar ou querer atrapalhar o seu processo de mudança, o seu processo de transição. E se você identificar, souber identificar, descobrir as máscaras e saber como curar, ressignificar, você consegue fazer a transição. É isso que eu vou, esse livro aqui vai ser uma das bases pra gente, e como eu vou lidar com tudo isso? Eu vou fazer técnicas de reprogramação mental nos dias de mentoria online, nos dias de workshop gratuito. Eu vou trabalhar essas questões aqui nas pessoas, nos alunos. Workshops serão gratuitos, mas todos poderão participar. E as aulas online para alunos, também vamos falar bastante sobre essas questões, porque o que vai poder fazer se você vai ter sucesso ou não na ação, no executar, são os gatilhos, as feridas, as coisas internas que você tem no seu subconsciente e que pode ser que atrapalhe aí o seu processo de mudança. Então, como eu estava falando, dependendo do seu grau de conexão com o seu emprego anterior, o tempo, tem gente que ficou 20, eu conheci uma cliente, eu conheci ela numa imersão e ela me contratou para ser mentora dela. Mentora de transição, mais focada em espiritualidade. E só que ela estava nesse processo de luto. Ela estava no processo de luto, porque o luto, dependendo
a quem você estiver apegado, com aquela dor de sofrimento, de separação, se for a energia do pai, a constelação vai explicar muito bem isso. A energia do pai é a energia do movimento, do ir, da ação. E a energia da mãe é a energia do nutrir, do sucesso. Então, se eu tiver algumas questões internas, algumas questões mal resolvidas, lutos sobre os meus pais, sobre a minha família, sobre mãe ou pai, pode ser que venha querer interferir no seu processo. Mas eu te dando essa informação, você agora tendo a informação e o esclarecimento e o despertar da consciência de conhecimento, então você vai poder focar nessa ação, nesse propósito, nessa situação. Se você identifica que você está num processo de luto, ainda de familiar, de pai, de mãe, de alguém que morreu, que realmente passou dessa, né, de desencarnou, se você estiver ainda em luto, existe aí o chamado amor cego, lealdade invisível, que pode atrapalhar a sua transição, pode atrapalhar não só a transição, mas toda a nossa vida. E a constelação ajuda. E na sua transição de carreira no dia a dia, vamos colocar então a transição de carreira, uma mudança de estado, uma mudança aí de relacionamento religioso, você pode passar pelos processos de luto, porque é uma separação. Se você fez a ruptura, na verdade vai criar uma ruptura, porque quando tem um casamento, um namoro muito longo, relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, em marido, né, mulher e filhos, e esse relacionamento houve um corte, brigou, se separou e cada um, né, no seu quadrado, ou não se viu mais, ou se separou quando criança. Então esses sentimentos pode vir à tona como gatilhos. E aí quando você faz uma mudança de transição, mudança de carreira diária, pode ser que ative em você alguns estágios do luto. Mudei, Silvana, e agora? Você vai passar pela mudança de hábitos. Vai mudar todos os seus hábitos. Hábitos de matinal, hábitos de acordar, hábitos do que fazer, hábitos de como se portar. Eu vou falar na próxima aula sobre as condutas profissionais, ética profissional, que é importante observar também. Cada lugar tem sua ética, sua conduta. E você vai precisar mudar seus hábitos. Todos eles, se necessário, todos eles. Porque é muito diferente de você sair de um mundo corporativo para um mundo de terapias. É muito diferente você sair do mundo de terapias e ir para o mundo corporativo. É muito diferente você sair lá da área da saúde para ser um pedreiro. É muito diferente uma coisa da outra, uma profissão da outra. É bem diferente. Então você vai precisar passar por esses estágios aqui, ó. E dependendo da sua conexão, da sua linha de união, dos seus pactos, né? Da sua devoção, do que você planejou, sonhou, idealizou, e ali você vai ter que soltar, desapegar. Às vezes o desapegado não é rápido, não é fácil. E aí, para poder você conseguir desapegar, você pode ser que se apegue, esteja preso em um desses estágios aqui. Primeiro estágio é da negação. Você não quer acreditar que não deu certo. Você quer procurar uma justificativa. Por que não deu certo? Não é possível que tem que ser desse jeito. Você não consegue aceitar que está sendo desse jeito. É difícil aceitar que está sendo dessa forma. E que foi assim. Não valorizou. Não queriam, não te viram. Você não se sentiu valorizado. Por que não te olharam? Por que não te viram? Por que não foi feito dessa forma? É uma negação. Você não aceita que acabou. Que teve que acabar. Que já foi. Tchau. Ninguém te viu mais. Sumiu. Você sumiu. Você agora é um fantasma. Segundo, é a raiva. Você sente aquela frustração.
Ai, só eu que não sou visto. Também os puxa-saco, não sei o quê. Também aquelas pessoas só que eram promovidas que eram os puxa-saco. Somente só são promovidos os mesmos. São diálogos internos, né? Eu tô aqui pensando sobre a minha própria história e sobre algumas histórias que eu ouvi ao longo dos anos, dessas mentorias. Barganha. Ai, e se tivesse, e se? Começa o e se. E se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse me apresentado melhor? E se eu tivesse feito diferente? Ah, então, e se eu desse mais, será que eu ia receber mais? É aquela coisa de querer achar que se fizesse uma troca, algo diferente, iria conseguir ter um retorno. Tem a questão também da depressão, é o estágio da depressão, da tristeza. Mas é aquela tristeza de você se sentir muito magoado, muito arrasado, de chorar mesmo, de ficar no cantinho, de não querer falar com ninguém. E essa tristeza pode durar pouco tempo, meses, ou pode durar anos. Porque se você guardar mágoa de alguém, guardar tristeza da empresa de alguma profissão. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu assisto muitas séries, documentários, muitos filmes, que tem histórias marcantes. Uma história sobre depressão de localidade. Veio uma história agora, não sei se cabe. Uma arquiteta foi trabalhar numa construtora e ela estava muito empolgada nessa construtora, era um contrato temporário, mas se ela fosse muito bem, talvez ela poderia ser contratada. Só que na infância dela, aonde essa construtora quer construir um novo empreendimento, foi aonde aconteceu um deslizamento de um shopping. E nesse deslizamento, essa arquiteta, ela sofreu um acidente lá, ela e a irmã dela morreu. E o atual futuro namorado, também sofreu um acidente lá e ela encontrou esse rapaz lá, nesse desmoramento de edifício que aconteceu naquele shopping antigamente, na época. E aí quando ela descobriu que esse empreendimento que ela estava fiscalizando era o mesmo que aconteceu a tragédia da irmã dela morrer e do namorado dela que ela estava gostando, era o mesmo adolescente que na época machucou a perna e que teve a perna danificada e não conseguiu emprego, não conseguiu se profissionalizar em outras áreas e teve que trabalhar só como um pedreiro, né, de obra, porque machucou a perna, né, e ficou com deficiência. E por causa disso ele perdeu a oportunidade de emprego. Quando ela percebeu que aquela oportunidade que ela estava almejando tanto, tem uma história que acabou com a tragédia de um luto, de uma ferida dela, ela começou a perder a vontade. E a família, o pai e a mãe, quando descobriu que ela estava ajudando a construir um outro prédio em cima do empreendimento anterior, que matou o irmão dela, a irmã dela. Então a família foi contra ela ficar no emprego. Ela também começou a ficar triste. Só que como é uma história dorama, então por que dorama? Porque o dorama sempre tem uma história de comportamento, de superação, de evolução. Eu gosto bastante dessas histórias. E aí, ao invés de ela sair do emprego, o que ela fez? Ela fez um movimento para que todos reconhecessem e fosse visto e procurasse mais mortos daquele local, que com certeza havia mais pessoas que estavam mortas e estavam sem ser reconhecidas, de pais, que tinham pais que alguns filhos ainda não tinham sido reconhecidos, não tinham aparecido. Então ela se movimentou para que pudessem cavar mais e buscar mais pessoas que estivessem ali enterradas, subterradas. E ela conseguiu encontrar mais pessoas, ela conseguiu catalogar o nome das pessoas, foi atrás do nome de todos os pais que tinham filhos que não tinham sido localizados, conscientizou o dono, né, do empreendimento, fazendo com que ele pagasse as indenizações corretamente.
ela lutou e virou uma causa para ela essa oportunidade. Mas dentro desse processo veio o processo de depressão, da tristeza, da mágoa, do ressentimento, da raiva, da negação. E no final ela aceitou que aquela situação que ela tinha feito melhor, que ela fez o que ela achou que era certo para honrar a morte da irmã e de todos aqueles que morreram naquele local. Então, quando a gente muda de uma profissão para outra, nem sempre vai ser como a gente quer, nem sempre vai ser fácil. Você, quando for para outra profissão, outro local, você precisa estar curado, ressignificado todas essas dores aqui, ó. Você sai do emprego, outra história que aconteceu onde eu trabalhava. O rapaz trabalhou 26 anos, começou como auxiliar, depois era coordenador, e depois de 26 anos ele foi demitido do nada. Ele estava lá trabalhando, né? De repente a gente soube que ele foi demitido, ele soube que foi demitido. Ele saiu chorando. Veio até o nome dele aqui, ó. Rogério. Eu vou falar porque eu acho que ele nunca vai estar assistindo. E eu não vou falar qualquer empresa que ele estava, nem que eu estava. Rogério, um rapaz novo, ele entrou na empresa com 17, 18 anos, fez carreira, 26 anos na empresa, virou coordenador. E depois, assim quando ele estava como coordenador no processo de mudanças de empresas, transição de empresas, que empresas também passam por transições. Transições de processos, transições de diretrizes, transições de cliente, transições de produto, tudo é uma transição, tudo é um processo que tem que passar. E o processo é muito importante, início, meio e fim, senão não dá certo. E aí esse rapaz, o Rogério, ele saiu chorando da empresa, eu lembro como se fosse hoje, ele saiu chorando da empresa. Outro caso também, uma outra cliente que eu encontrei, uma advogada, que ela não conseguia passar na ordem. Essa eu já contei a história pra vocês, que a gente descobriu que ela não passava na ordem, não tirava o registro de advogada, porque na infância a professora, que ela tanto admirava, não deu crédito para ela e meio que duvidou da capacidade dela. E essa mesma pessoa, ela falou que foi demitida de uma empresa que ela estava há 26 anos pelo WhatsApp. Falei, gente, como é que como fica a cabeça de uma pessoa que está 26 anos numa mesma empresa, e aí percebe que não tem mais para onde ela ir, a empresa não tem mais crescimento, ela não tem mais crescimento, não tem mais para onde ir. E aí descartam, mandam embora. E detalhe, pelo WhatsApp. Qual que é o processo que essa cliente ficou na mente? Raiva, depressão, que é a tristeza. Para aceitar, demora, né? Ela falou que tinha aceitado, mas é difícil, gente. Então, aceitar também que você vai passar por essas emoções, esses sentimentos, esses estágios, vai te ajudar. Quando você se sentir assim, você já, opa, eu tô passando pelo processo de luto aqui, deixa eu tentar aceitar, seguir a vida, ressignificar, vou encontrar coisa melhor, eu sou melhor, eu consigo, eu posso, eu tenho valor. E aí você vai ressignificando e mudando a percepção, para você não ficar parado, estagnado nessas sensações e emoções negativas e sentimentos negativos, tá bom? Então eu espero que tenham deixado um pouco claro sobre a minha ideia, que nessa transição você pode, assim, dependendo do grau, do nó que você está ligado, do pacto, do tipo de contrato que você ligou a essa empresa, o tipo de promessa que você fez para ficar nessa empresa, o tipo de ligação que você teve nessa empresa. Mesmo você fechando o ciclo, você vai poder talvez passar pelos estágios de luto, que é a separação. O luto é a separação, tá bom? Então, eu te vejo na próxima aula. Até mais.